conhecido como Carlão. É isso aí, obrigado. Agradecer imensamente a Ponta por dar a oportunidade para mim, para o Programa Leilões, participar desse evento. É de muita importância para nós que comercializamos muitos animais de genética. O programa é a maior empresa da América Latina de comercialização de genética. A gente está presente, apoiar e aprender. Isso a gente leva para os nossos clientes e transmite para vocês o que a gente lá recebe de feedback diariamente. Bom, a maioria de vocês já me conhece. Eu tenho 32 anos que eu trabalho com leilões. Então, praticamente minha vida inteira eu trabalhei com leilões. Eu tenho 53 anos, eu quase não fiz nada antes disso. Antes disso, eu cuidava das propriedades da família. E isso me ajudou muito na minha vida profissional, porque eu tive um avô boiadeiro raiz. Meu avô era aqueles produtores rurais de cria, recria, engorda, agricultor, tirava leite de gir com 2 litros de leite. Por que ele tirava leite de vaca com 2 litros? A vaca era peituda, chegava, tinha tudo que lojava, tinha que enquanto não amolecia o peito, né? Eu vi meu avô transformar o gadeiro em Nelore e falar: filho, essa raça tem uma importância muito grande. Ele falava que o Nelore, a braquiária e o sal mineral ia transformar nosso país. Eu era criança e escutava isso. Isso me fez apaixonar pelo Nelore, me apaixonar pela pecuária, ver aquele homem, né, me ensinar as coisas, né? Eu assisti esse processo de anelorar o gado. Isso transformou a pecuária, né? Essa sede de vida do Nelore é muito bonita, nasce quase correndo, essa perfeição que é essa raça. Aqui, antes de falar de tudo, eu queria saudar a BCZ por estar sempre recebendo a gente aqui e apoiando todos os eventos, aqui o Josaquian, e também todos os grandes criadores de Nelore que desde do século XIX trouxeram essa raça para cá, em especial os importadores de 62. Porque tudo que a gente vai conversar aqui foram esses homens lá para trás que fizeram, né? Porque eles trouxeram essa raça maravilhosa, principalmente a importação de 62, que foi impactante no peso do gado, no desempenho. E agora entra por que eu estou aqui, por esse convite de como a gente vai abordar isso para o mercado. Como é que a gente vai levar isso, essa nova tecnologia para o mercado? Que forma que nós vamos fazer isso? Eu pensei bastante e eu já tinha estudado muita linha de tempo do Nelore, tudo que aconteceu com o Nelore durante as décadas. Eu fiz essa palestra na Embrapa, não sei quem está aqui da Embrapa. Eu fiz essa palestra da linha de tempo do Nelore na Embrapa há 5, 6 anos atrás, numa feira da Embrapa. Pela mesma pauta, sobre o que o mercado esperaria do futuro da raça Nelore. Eu fiz isso mostrando, o que eu mostrei, e eu vou falar para vocês agora, que todo mundo que acreditou na ciência, vingou, foi para frente. Então eu acho que o que a gente vai ter que mostrar para o mercado, de primeira parte, é que quem acreditou na ciência a vida inteira, prosperou. Está aqui hoje sentado, ou representado. Quem não acreditou na ciência, está parando de criar, já parou, não teve sucessão. Eu não preciso citar nomes, vocês vão puxando a memória, né? Quantos tão importantes que hoje sumiu, porque não acreditou na ciência. E a eficiência alimentar é mais uma dessas que apareceram. Assim como a avaliação de carcaça, a medição de CE, que o povo dava risada, né? Grupo contemporâneo, o povo dava risada. Falar que quem entende Nelore é meu olho, né? A ciência provou isso, que não era assim, que a gente precisava acreditar na ciência. E isso acontece em uma época já antiga. E o que eu vou falar para vocês, vocês vão entendendo que quem acreditou, isso foi transferido do que acontecia numa década para outra. Tudo que ia sendo feito numa década ia para outra. E a ciência, ela entra dentro do melhoramento genético da raça Nelore na década de 60, mais especificamente no final da década de 60. Eu vou citar uma dessas pessoas que talvez eu sou grande fã, que foi o Dr. Arnaldo Zancanero. Esse cara fez as mensurações dele e fez estudo de anos das mensurações e pegou esse material, ele mensurava principalmente curva, olha a cabeça da pessoa, curva de crescimento, ele mensurava, peso, tudo. Ele
pegou esse material e mandou para o departamento de genética da USP. Os antigos da NCP aqui que estudaram a NCP vai lembrar o nome desse pesquisador. O Dr. Razildo já fazia parte, ele já fazia parte, se não me engano, do departamento de genética, mas não era ele. No site, eu peguei isso no site da NCP. Está lá o nome desse pesquisador. Isso. Bom, você imagina cair na mão de um geneticista uma informação preciosa dessa. Aí vocês vão perceber que logo em seguida vem a década de 70 e começa a sair alguns sumários, um pouco diferente do que é hoje, né? Mas em 1976 a USP publica um sumário de todos que com certeza já tinha dados do Dr. Arnaldo. Eles receberam dados de algumas pessoas para ter esse sumário em 1976. Era um sumário de touro. Naquela época, né, doutora Gil, não era avaliação genética, né? Era ponderal do touro, né? Você fazia um sumário. E foi em 1976, conforme consta no site da NCP. Em 79, isso é uma coisa muito legal em 79. Então eu conversei com a doutora Gil. É feito um teste de progênio que ele foi financiado pela Lagoa da Serra do Banco do Brasil, com 10 touros. Em 1979, sabe qual foi o touro de destaque dessa prova? O Gin de Garça. E eu achava que o Gin de Garça era identificado só pela vista. Não, ele foi identificado pela ciência também. Ele foi um grande destaque dessa prova. E isso despertou um começo, por exemplo, da genética aditiva. Porque o estudioso como o Dr. Argel na década de 80, começou a introduzir essa genética. Quem estuda o pedigree da genética aditiva, vai ver que lá para trás tem gin direto, tem filhos do gin, netos do gin, principalmente os efeitos, né? Então, vai se transferindo de uma década para outra os experimentos. E quem que vai pulando na frente? Quem acredita na ciência. Quem pega todas essas informações e usa, né? E isso continua a mesma coisa hoje. Só que lá para trás era mais difícil ter essa fé, né? Você tinha que acreditar. O que tem a ver os médicos lá da USP? Como é que acredita, né? É ciência. Eu vou repetir, quem foi contra, dançou. A história não mostra, é só olhar quem está na ponta de tudo. Qual é o principal faturamento hoje dos leilões da Programa Leilões? Mas assim, o principal com alta relevância, né? São os leilões do gado de prova. A OTA aí, o maior case de sucesso atual em termos de faturamento, né? Tudo isso por quê? Porque eles acreditaram na linha de tempo que nós vamos chegar. Vamos chegar na época de Falar de Roda, Matinha, Dana Viraí, que são referências de sucesso, né? Então, é interessante que tudo que foi aplicado, na década seguinte ela aparece. Porque a ciência ela não mente. O que acontece com a ciência, que é fato, é que tudo isso sempre teve muita discussão. Eu falo que discutir com a ciência é permitido, agora em contra não. Tudo isso foi muito discutido, assim como é discutida a eficiência alimentar. Talvez a eficiência alimentar seja um pouco mais complexo que todas elas, até pelo impacto econômico que ela vai dar, que está dando, mas todas elas foram muito debatidas. Agora em contra, quem foi contra dançou. Eu acho muito válido debater, ser crítico, mas ir contra. Porque no final, dá certo. A história provou que dá certo. Tudo que eu vou falar para vocês deu certo. E tudo foi debatido. Tudo foi criticado, né? 1980 eu considero uma grande evolução dentro do negócio. Porque em 1980 aparecem os ingleses que vieram nos ensinar. E a gente tem que ser humilde, porque às vezes vem da Europa alguém para ensinar a gente, né? E foi fato. A CFM nos ensinou uma palavra chamada seleção massal. Ninguém fazia seleção massal. A CFM ensinou nós. Naquela época, só para lembrar vocês, era um gado PO, tá? Não era só o gado sempre, né, doutora Gil? Eles tinham o sumário inicialmente, era só do gado PO, porque o Ministério não aceitava o CEIP ainda. O CEIP nós vamos chegar aqui. A CFM foi motivo de visita do Dr. Luciano Tamatim e do seu Cláudio Sabino Carvalho. Eles foram lá ver. E voltaram de lá com a cabeça mudada, né? Tiveram humildade. Foram lá ver os ingleses. E o doutor Luciano falou: eu voltei de lá com outro pensamento. Então a década de 80, para mim, ela tem esse marco
muito importante, que chama CFM. E eu digo assim, quem investiu em tecnologia, acreditou na ciência, ganhou dinheiro. Porque a CFM, por muito tempo, ela foi a maior vendedora de todos os países. Quer dizer, ela acreditou na ciência, o que aconteceu? Sucesso, resultado financeiro. Né? Hoje talvez ela não seja, até pela invasão da própria agricultura dentro das fazendas dela, diminuiu o volume. Mas se não é a primeira, a segunda, está no topo até hoje como fornecedora de genética. No momento hábil, né, vendeu todo o seu rebanho muito bem vendido. Quer dizer, acreditou na ciência, faturou, ganhou dinheiro e foi muitas vezes criticada, né? Muitas vezes assisti o povo dando risada, esse povo que deu risada, a maioria, infelizmente, está fora do negócio. Infelizmente. Né? Infelizmente, porque são criadores apaixonados que tiveram que assistir uma derrota por ir contra a ciência. Então, isso é um fato que eu estou dizendo para vocês. Eu não vou citar não, mas vocês sabem, não precisa citar não. Nessa mesma década de 80, começam as provas de ganho de peso, que foram de muita relevância. A BCZ foi uma grande promotora dessas provas de ganho de peso, porque isso identificava animais eficientes. Quem pegou esses animais para usar, ganhou dinheiro, porque esses animais foram as primeiras maneiras que a gente teve para poder identificar animal produtivo, com as provas de ganho de peso. O maior exemplo das provas de ganho de peso, o BCAP. O BCAP não foi identificado em programa de melhoramento, ele foi identificado na prova da Chalé. Quem lembra até o nome dessa prova? Era do Luiz Eduardo Batalha, aqui em Berlândia, né? Da Chalé. Ele foi campeão da prova, foi recordista do leilão. Quem comprou o BCAP acreditou na ciência, rachou de ganhar dinheiro, porque ele vendeu somente 1 milhão de doses. Né? E então toda vez que vai contra, perde, toda vez que vai a favor, ganha. Mundo Novo, está aqui do Dr. Eduardo, foi um dos primeiros a promover provas. Né? E com isso, nós vamos chegar aqui no assunto dele, ele é um dos precursores e pilares do atual melhoramento genético. Pilar, é importante, né? Você ser o pilar, você ser quem ajudou a criar toda uma base de maior sucesso do mundo, que é o nosso Nelore, hoje é a raça mais selecionada do mundo. Mas o ano ainda de 1900, a década de 1980, ainda nascem outras grandes coisas. Nasce a Embrapa, lançando o primeiro sumário de avaliação de reprodutores ainda pelo modelo touro. Né? Vocês pesquisadores sabem como que é o modelo touro. Depois, em 1988, nasce esse programa pioneiro, que eu admiro, que chama ANCT, mas ele nasce ainda como Programa Nelore Brasil, né? Programa Nelore Brasil USP, feito ainda dentro da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. O que acontece com tudo isso, cara? Com tudo isso aí? Os criadores de visão foram pegando os resultados dessas provas, desses primeiros sumários. Quem pensou e acreditou na ciência foi usando esses animais. E começaram a ver que usando esses animais, o negócio deles mudava. Porque começou a ter nesse tempo alguns criadores que começaram a questionar os campeões de pista. Né? Falaram, bom, não está certo, é uma seleção por indivíduo, não tem grupo. Né? Quem visitou a CFM começou a entender isso, foi a primeira a fazer. E começaram a questionar a pista. E a pista, eu vou colocar aqui bem claro, foi muito importante o nosso negócio. Porque foi na pista que a gente identificou os primeiros reprodutores de maior ganho. Porque a pista, ela pode não ser a seleção perfeita, mas ela te mostra o bom e te mostra o ruim. Está ali. Então não pode falar mal nunca. Ela contribuiu muito no momento dela. Mas alguns criadores começaram a falar, mas está faltando fertilidade, está faltando leite e tal. E desperta naquela época, né, alguns criadores que já começam a ir para esse lado. Mas aí indo para a década de 90, a década de 90 ela teve um desafio muito grande. O Dr. Argel viveu isso intensamente. Que foi o Nelore concorrer com o europeu. O europeu veio forte, vocês lembram? O sintético, de várias raças, né? O sintético do Chardonnay, o sintético E como o Nelore era muito para trás, essas raças começaram a dar um pau no Nelore. Porque tudo que você colocava no Nelore melhorava, ele era ruim. Né? Ele era pouco eficiente, vamos dizer assim. Que ruim o Nelore nunca foi, uma raça maravilhosa. Mas ele era pouco eficiente. Né? E nessa década entra o TE. Quando entrou o TE, eu lembro, gente, o povo chegava a falar, gente, mas o povo só fica inventando coisa para. O que isso aí vai mudar? Não precisa falar mais nada, né? O que aconteceu com transferência de embrião é multiplicar a cabeceira e foi transformando, mas a década de 90 ela é impactante,
porque ela saiu o primeiro sumário da NCP em 1995, que aqui tem criadores que participaram. Aqui quem participou desse primeiro sumário foi a genética aditiva que está presente aqui. E esse sumário, para mim, foi uma mudança de chave em tudo. Porque realmente você tinha um guia. Siga esse guia. E eu fico admirado de ver o tanto que se distanciou quem acreditou nesses resultados na primeira avaliação genética do modelo animal da Embrapa em 1998. Em 96 nasceu o GenePlus. Em 95 é homologado o SEIP. Né? Em 1995, a Mundo Novo começa a mandar os dados para a USP de Pirassununga e a gente começa a ter resultado. Se o Dr. Eduardo não tivesse partido para a ciência, o Argel não ia lá na Mundo Novo e falar: cadê o 9707? Né? Como que ele descobriu? Porque ele leu o que a ciência publicou do gado do Dr. Eduardo. O que aconteceu? Não precisa falar mais nada, ele levou o Dr. Chorel, ele não precisava fazer mais nada. Né? Então, tudo isso que esses criadores fizeram, pesquisadores, e colocaram para o mercado, pegou quem acreditou. Quem acreditou rachou. Sabe por que rachou? Porque daí, com tudo isso aí, apareceu esses criadores que fizeram a base do atual gado de melhoramento genético, que foi o Mundo Novo, está aqui representado, acreditou na ciência, está sentado aqui. Colonial, IZ. Isso aí a gente ciência pura, né? Ciência pura, com um foco muito só no peso, mas ciência, né? IZ. Esses três, Legruber, Colonial e IZ, fizeram o tripé, base principal de tudo. Foram vocês que fizeram. Até vou falar os touros: Rambo, Quark, Marisco e Provador. Esses 4 touros, quem estuda pedigree sabe que eles foram de maior, todos de maior impacto dentro do atual Nelore moderno. Teve outras linhagens, pelo amor de Deus, não é isso. Mas esses 4 foram a pancada firme que precisava. Né? E foi por quê? Porque todos eles foram identificados através de alguma informação que veio da ciência. Posteriormente, quem foi o melhor aluno dessa turma toda? Genética aditiva. Foi o melhor aluno desses touros. Foi a genética aditiva, que pegou esses touros, cruzou entre eles com aquela base que ele já tinha iludido. O que aconteceu? Se tornou o maior vendedor de sêmen, o case de maior sucesso da história do melhoramento genético. Existe um Nelore antes e depois da genética. Eu falo isso porque a genética não tem concorrência nesse sentido. As pessoas, porque todo mundo tem gado, como hoje usou o gado dele, então todo mundo sabe que é verdade o que eu estou dizendo, que não tem que discutir. Porque acreditou na ciência. O doutor Hélio era médico, o Argel era um menino atrevido, com vontade. O Kenneth, que não está mais com a gente, que era o irmão do doutor Eduardo, que começou primeiro, que ele gostava muito de genética. E então a ciência mostrou mais uma vez que quem pôs fé nos resultados foi quem ganhou dinheiro. Aqueles caras que tiravam o sarro do Argel, o Argel ficava do lado do leilão falando de débito. Tinha uns lá que chegavam a rolar de rir assim. Falavam: mas gente, você é louco. Esses que estão rindo, infelizmente, não estão sentados aqui. E nem queriam mais, porque não acreditaram na ciência. Então, toda época vai mostrando que quem não acreditou na ciência ficou para trás. Eu volto a falar que ciência vai ser a mesma história. Porque quando você entra num negócio pioneiro, você ganha dinheiro. Porque depois que todo mundo já fez que você entra lá para trás, você não ficou para trás, mas não teve na frente, não ganhou. E você ganha dinheiro quando você lança. Por exemplo, precocinha. Quem que ganhou dinheiro? Quem fez as primeiras precocinhas? Hoje todo mundo faz. Hoje a precocinha tem que ser muito boa, porque se ela não for muito boa, o mercado prefere pagar melhor na novilha tradicional, que ela pare mais fácil. Então toda a tecnologia, quem lançou ela primeiro, quem acreditou nela primeiro, foi quem ganhou dinheiro. E na eficiência já está acontecendo, na verdade, né? Depois eu vou falar mais um pouco disso para vocês. E segue, né? Aí entra uma turma mais nova, que são pioneiros também, daí formadores dessa nova fase, que entra na Viraí, seu Cláudio, entra a Matinha. Eles vêm com 2 anos depois, mas muito fortes. E hoje, se você falar deles, são quem
abasteceu toda essa turma mais nova que eu vou falar, que acreditou aqui e veio depois. E citar aqui como sucesso de ser o Jacarezinho, que hoje é um dos maiores vendedores de touros também. Acreditaram na ciência, adquiriram, na época, 50% do gado sempre da CFM, numa estratégia da CFM de diminuir para aumentar a cana, vendeu metade do gado. De cara eles tiraram o pulau, pronto, só mais nada. Tirou um dos touros mais importantes do seio de todos os tempos, que já nasceu, ele foi na barriga de uma vaca da CFM, já nasceu, já pensou, por isso que ele tem o sufixo pulau AJ, ele veio na barriga. Tudo isso foi quem acreditou em ciência. Esses que eu acabei de contar todos foram os pioneiros em tudo. Em tudo. E deles foram inspiração para as atuais marcas de hoje. Foram inspiração. Foi através da genética deles que hoje existem sucessos comerciais gigantes, multiplicando a genética de toda essa turma que acreditou na ciência. Todas essas características que os programas nos ensinaram, todas elas foram criticadas, debatidas e questionadas como eficiência alimentar. Todas elas, estação de monta, grupo contemporâneo, essas captações de dados caprichosos, tudo falava em invenção, é mais despesa. A avaliação de carcaça, gente, esse negócio do AOL, acho que já deu até tiroteio, né? Mas o que a gente vê no AOL? Mas aí a gente vê que a ciência venceu de novo. Sabe o que eu vejo no AOL? Eu sou o cara que mais faz avaliação de gado. Vocês tudo que eu assisto, eu tenho que trabalhar todo dia no leilão, então eu fico olhando. A ciência está tão evoluída que em alguns animais, não em todos, a débil genômica é quase uma resenha. Você olha assim, a AOL alto, o animal é comprido, vocês já repararam isso? O animal mais encaixotadinho, ele tem AOL baixo. E muitas vezes o peso ao sobrando mais baixo. Às vezes com acabamento ótimo, aquele animal mais pequeno. Porque tentaram fazer uma coisa no Nelore que de fato não dá certo. Nelore não é pequeno, gente. Nelore é uma raça média. Não adianta vir querer fazer Nelore batatinha que ele não aceita ser. Alguns tentaram até, não vou citar nomes, mas de ser, alguns tentaram e não dá certo. O Nelore é uma raça média. Essa história de 70 por 30, eu nunca vi prosperar. O touro, ele não dá desempenho. O touro Nelore, ele tem uma proporção de 60, 40, 55, 45. Ele é comprido e ele é grande. E mais ainda que provou, a indústria frigorífica não quer boi de 18 arroba, quer boi de 23, 24, 25, 26, como é o modelo americano, né? Então, todas esses fatos que foram introduzidos, eles foram muito debatidos e o pau quebra, né, nesses momentos. As pessoas chegam e não, você está louco, você não existe. Existe. No final, com todos os acidentes de percurso e tudo, lá na frente a ciência, de novo, vai ser certo. Vai ser certo. Vai ser discutido, vai ser mudado, vai ser ajustado. A aula mudou, né, doutora Angel? Às vezes o formato de medir, teve mudanças. O doutor Angel falou do CE. O CE, gente, eu era molecão, comecei com o leilão. Rapaz, tinha um criador tradicional, não queria tirar medida. Ela falou, não, esse povo inventa. Casamento dirigido, eu vi amigo meu falando assim, na minha fazenda, de que precisar de alguém acasalagado, eu paro de criar. Parou. Parou. Literalmente, hoje o Yuri sabe de quem que eu estou falando, parou mesmo. Ele falava para mim, tinha que entrar lá dentro, eu paro. Parou. Porque levou o Yuri uma vez e parou. Então não adianta, gente, esquece. Ir contra a ciência é dança, né? Gente, a medida de ciência foi transformadora. A precocidade do gado mudou com essa seleção. O doutor Luciano fala muita coisa que foi selecionada. Você atirou no que vê e acertou no que não vê, né? Você vem muita coisa junto. Identificar a precocidade, né, da fêmea através do testículo do macho. Tem gente que chegava a rolar de rir disso. Falei, gente, tem que haver uma coisa com outra. Enfim, só que tudo isso, né, veio a década de 2000. Aí foi uma década importante, porque daí entrou essa avaliação de carcaça com força. O FIV, que foi também muito criticado. Eu escutei de criador há poucos anos atrás, eu vou parar com esse FIV, que isso não vale nada. Parou de criar também, tá? Só por... Não tem como. Não tem como você pegar uma ferramenta que você pega as suas melhores vacas, com o melhor touro do mundo, multiplica, e você vai querer concorrer com quem? Né?
Um dia eu cheguei no Dr. Argel, e ele é gozador, fui lá na Agronova, porque ele tinha uma vaca com um bezerrão de 300 e poucos quilos no pé. Uma vaca PO, de compra de outro criador. Eu falei, Carlota, eu demorei para acertar o acasalamento dessa vaca. Você vai lembrar dessa história, lá na Agronova. Eu falei, pô, rapaz, são uns 4 meses. Olha o bezerro que ela deu, porque ela é boa de leite, né? O bezerro pesava uns 300 e tantos quilos no pé dela. O que você fez, doutor Argel? Eu pus embrião nela. Pus embrião nela, porque o embrião, o FIV, ele transformou. O Júnior aqui, craque nisso. Então, quem não acreditou no FIV, deu a sua também. E o FIV, esse foi outro também. Que gente, também a gente sabe, não é fácil mexer. FIV é realmente uma tecnologia que ela tem suas dificuldades. Mas essa década de 2000 ela foi também impactante, porque ela entrou uma multiplicação de muitos criadores mais jovens que hoje estão na ponta também. Eles entraram nessa década de 2000. Entrou muita gente aqui. Aqui foi um momento que realmente muita gente saiu da pista e veio para cá. Principalmente mais no final dos anos 2000. E no ano 2000, principalmente no final, deu uma inspiração muito grande para quem entrou no ano de 2010. Que foi o resultado dos leilões do gado oriundo de prova começaram a disparar. Vocês lembram? Você assistiu um leilão de touro avaliado. Eu lembro de um touro do leilão da Matinha, em 2009. Ele deu 14.600 de média. Um leilão mais tradicional que tinha no Mato Grosso do Sul, também que não criam mais, deu 5 mil de média. Entendeu? Aquilo, eu falei, gente, mas como que pode? Doutor Luciano começou a dar efeito tudo isso que passou para trás. Eu acreditar na ciência começou a dar efeito. E isso me impactou. E eu me aproximei muito do Dr. Luciano nessa época, com coincidência. Foi aquela safra do Hanuman, foi uma pancada seca mesmo no mercado. Tá? Então, isso inspirou muita gente a entrar em 2010. Muita. Porque o pessoal começou a migrar. Sair daquele modelo que viu que tinha alguns defeitos, principalmente o gado não sobrevivia mais à pasta, ele começou a ficar um frangão de granja e as pessoas migraram. E foi muito forte esse 2010, que ele foi um ano da entrada de muita gente. E com essa entrada de muita gente, todo mundo firme na ciência, principalmente os empresários. O empresário, ele é diferente do pecuarista raiz, que é mais cabeça dura. O empresário, ele pega, como é que eu vou fazer? Quem que é o melhor de acasalamento? É o Argel, contrata ele. Quem que é o melhor da ultrassom? Aval, contrata ele. Ele vai assim, quem que é o melhor gestor desse negócio? Saiu o fulano, pega ele. Então, esse entrou muito empresário nesse negócio. E fez um estrago no nosso negócio. Um estrago com sentido. O Nelore hoje é a raça mais selecionada do mundo, longe da segunda. Que vai fazer o que o doutor Argel falou. A bola está na mão do gol. Só falta chutar para frente, porque ela é uma raça, o Nelore é muito obediente. O Nelore, se quiser que ele seja ruim, ele é imediato. É só você pôr um touro ruim, já nasce ruim. Você quer que ele seja bom, você faz bem feito. E faz uma coisa que o doutor Argel me ensinou lá para trás. Não tira o que ela já tem. Melhoramento genético é para frente. Para frente. E a ciência que mostrou tudo isso para a gente. Tudo isso. E mais uma vez, na eficiência alimentar vai ser o caminho. Nessa década que nós vivemos um momento muito importante que nasceu em 2010. Nós vivemos uma consolidação das DEPs genômicas. As DEPs genômicas, como tudo, Giovanni, como tudo, teve seus percursos de excursões e ajustes. Você vê um negócio como DEP genômica, teve muitos ajustes. Hoje ela está consolidada. Nós tivemos alguns problemas, a gente sabe, quando apareceu um problema de leite, touro que não. O pessoal fala, tá vendo se não vale nada? Ó, touro era top 0, agora é 5. Teve. Mas se ajustou, a ciência mais uma vez venceu. Se ajustou, porque quando a ciência entra, ela não perde. Isso a história nos mostrou que eu estou contando. Se eu tem alguma coisa errada, pode levantar a mão e falar, não, isso é mentira que você falou. Pode falar, eu acho que não foi, porque eu pesquisei tudo isso, tem dados importantes. E hoje, com essa consolidação das DEPs, dos programas, dos criadores, que sempre foram pioneiros, a história nos mostrou que os pioneiros em tudo foram quem ganhou dinheiro. E quem não acreditou, não é nem questão de perder dinheiro, ele não existe mais, ele não tem sucessão, ele sumiu. E some, viu gente, porque a atividade é cara. Tem uns que disfarçam, vira cara de corte,
finge que não tem vergonha de liquidar, outros liquidam, outros os filhos não gostam, porque deu prejuízo a vida inteira, e vai subindo. E quem sobreviveu ainda, quando acontecem os eventos, a média é 3 por 1. Isso é estatística. Gado bem avaliado vale 30 e o ruim vale 10. É nessa proporção. Fêmea, então, é melhor mandar frigorífico. Fêmea que não é oriunda de um bom trabalho de melhoramento. É 3 por 1. Isso é dados do programa, tá? Você não está pior, viu? Acho que nesses momentos de crise aí ficou pior. Porque ninguém quer mais. Quem está comprando é... Porque acaba sendo um gado mal, o gado que não foi posto à mão da ciência, ele acaba sendo pior que um gado bom de gado de corte. Porque o gado bom de gado de corte, principalmente o cara faz um descarte bem feito na estação bola, já é melhor que o gado pela mão. Porque ele é adaptado, ele é de um tamanho melhor. Então até isso perde. Então até para gado de corte é difícil. Então, para resumir, eu acho que eficiência alimentar é um resumo que o Maurício Filho falou para mim há alguns tempos, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é o gestor Daniel. Ele falou assim: eficiência alimentar, Carlota, é se preparar para o futuro. E é se preparar para o futuro. Eu acho que trazer isso para dentro vai ser de uma forma responsável. O rapaz do porco deu um maior exemplo aqui. Ele falou o seguinte: desculpa, o rapaz do porco. Ele falou uma coisa aqui, falou o seguinte: eficiência alimentar, eu tenho uma tabela de ponderal. Não é porque ele é eficiente que eu vou usar. Aí, eu acho que entra a responsabilidade muito grande dos programas de avaliação. Sabe por quê? Porque quem vai usar essa eficiência e vai usar, ele não vai pegar o resultado da prova. Ele vai pegar o resultado do programa. Porque ele não vai querer, igual o rapaz do porquinho aqui, ele não vai querer só a eficiência. Ele vai querer um boi bem avaliado, bom de leite. Bom de leite que eu digo, dentro do leite aceitável, bom de carcaça, bom de peso, bom de não sei o que, de reprodução e bom de eficiência. Então os programas vão ter que ser muito responsáveis como? De lançar os dados de quem está fazendo bem feito. Isso aí vai ser de uma responsabilidade muito grande, porque eu não vou te falar o percentual, mas que 90% do material genético a ser vendido, através de todos os reprodutores, embriões, matrizes e séries, vai ser, doutora Gil, pelo programa. O cara não vai pegar o resultado da prova. Ele pode até, você pode até na hora de divulgar um touro central, dizer que ele foi eficiente na prova. Você não precisa omitir, não é isso que eu estou dizendo, você entendeu? Se um criador falar que ele quer ver o resultado da sua prova para mim comprar os touros do leilão hoje, ótimo. Mas a grande massa vai vir nisso aí. Agora, como que a gente vai abordar esse mercado? Aí eu acho uma coisa muito importante, principalmente quem está aqui, que agora vem o fechamento, como a gente vai abordar o mercado? Nós temos que abordar o mercado em níveis, tá? Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Pensa numa pirâmide. Quem está por cima de tudo isso na eficiência alimentar? A ponta, o intergado, os pesquisadores, eles estão na ponta de tudo isso, tá? Os programas de avaliações genéticas e os criadores de ponta de genética que estão fazendo, eles têm que preparar materiais de informação para um grupo que vem embaixo. Mas esse grupo é muito importante, que são os multiplicadores. Quem compra genética para vender tourinho, fêmeas, que a gente chama, né? Em algumas palestras já foram feitas, são os multiplicadores. Tem os grandes produtores genéticos, os multiplicadores. Quem são esses multiplicadores? São as pessoas que usam mais genética de terceiro do que a própria dele. Né? Não adianta para essa turma mostrar uma palestra com a equação. Não adianta, vocês vão confundir a cabeça de todo mundo. Tem que ser uma apresentação simples, no linguajar de fazer. E principalmente para o cara da base da pirâmide. Não dá para fazer lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, uma palestra com equação. Ele não vai entender nada, ele vai querer ir embora. Né? Você tem que falar para ele assim: onde o senhor tem 1000 vacas, o senhor vai ter 1.200, 1.300. Porque dessa forma que ele vai entender. Mesmo com um grande confinador, você tem que ter uma informação para ele mais filtrada do que é de técnico para técnico. Você tem que falar para ele: de cada 100 boi que você gastava tanto, você vai gastar tanto com essa genética. Porque preparar para o futuro e trazer a eficiência para dentro
vai ser mais uma vez um susto que o mercado vai dar. Porque sempre teve delay. Ele dá um delay e de repente, pá, todo mundo quer. Né? Eu vejo assim no programa, o pessoal se assustado muito com leite, que a gente teve problema de leite recente com touros importantes. Né? Que são ajustes, é normal, gente. Uma raça que passou a ter o desempenho que teve a raça Nelore, a musculatura que passou a ter no de 15 anos, não é possível que não ia aparecer um animal com problema de leite. Isso é matemático, o doutor Eduardo, que é estudioso, animal muito musculoso, o ia estar cagado. E a genômica naquele momento não soube identificar ainda, ela não tinha capacidade de identificar. Então foi de excesso de ganho de peso que a raça teve que apareceu alguns indivíduos, né, doutora Angel, que teve sim o leite. O leite recente não é um leite de ruim de leite, é um leite de animais de muito desempenho, porque foram touros de ponta usados que deram problema. Animais que se compara, eu falo que tem uns ruins de leite desse que pode competir com qualquer raça do mundo no confinamento que ele bate, de tanto peso que ele dá. Né? Então, a forma da gente, voltando a forma a abordar os criadores, que vai ter que ser discutido e montado. Né? No programa o pessoal liga muito para peso sobre ano, carcaça, o pessoal está ligado nisso. Porque se vocês lembrarem para trás, como é que começou a DEC? Primeiro de tudo, ninguém sabia ler aquelas regras, aqueles quadradinhos. Parecia guri que não estuda na aula de química, né? Ficava boiando ali com aquela tabela periódica assim, né? O povo olhava e não sabia o que estava vendo. Depois, as pessoas aprenderam a fazer a leitura da regra de DEC. E vai chegar na eficiência rapidinho. Já chegou, tá? Nós já tivemos clientes do Pantanal, comprando touros, de quem está aqui, buscando eficiência. O Marcos você falou de gente que já foi lá no leilão. Cadê os dons de eficiência? Já veio, gente. Só que uma hora vai vir de uma vez, quem não estiver preparado, né? Só tem que trazer para dentro sem perder as outras. Isso é fato. E aí os programas, mais uma vez, tem que ter muita responsabilidade em relação a isso. Mas o principal de todos, essa base no lugar de corte, eu estava conversando com o doutor Argel, e as pessoas precisam se preparar para o futuro, porque pode acontecer alguma coisa no futuro bem próximo, que vai ser a possível genotipagem de bezerro de corte. Você imagina a hora que você tiver, eu tenho 2.000 bezerros Nelore, uma projeção genômica, inclusive com eficiência alimentar. Você acha que um grande confinador não vai pagar 400, 500 reais de dinheiro de outro por uma bezerrada dessa? Sendo que uma genômica pode custar 50 em escala? Pode acontecer. Então, eu acho que a gente tem que levar tudo isso para o mercado. Que nós falamos agora, a ciência nunca errou. Ela sempre deu resultado, deu lucro para quem acreditou. E para quem acreditou, ela não deu prejuízo. O cara não acreditou e saiu fora. Né? Então, eu acho que a nossa forma de abordar o mercado é essa. É saber transferir do topo da pirâmide descendo de formas adaptadas para cada faixa dessa. Como é que nós temos que fazer isso? Eu não tenho a receita ainda. Isso tem que ser discutido, pegar uma empresa de marketing. No programa hoje, como está muito resumida essa informação, ela está resumida no CAR, a gente fala negativo. Nos leilões está simples, né? O doutor Roberto passou um leilão inteiro trabalhando. Você tem ali, né, doutor? Está fácil. Leilão agora essa semana. O cara queria do leilão dos garrotinhos da Matinha, ele queria todos bons de carne do Geneplus. Devia ser um cliente que serve Geneplus. Foi agora, né, Fred? E você vê assim, até lembrando a Matinha, quem acreditou na ciência, a Matinha fez um leilão de bezerros de 13, 14 meses, acima da média de 70% dos leilões de touro do ano. Pronto, gente, quem acreditou na ciência? Vem bezerro mais caro que touro de quem não acreditou. Então, assim, a procura já começou a aparecer e uma hora ela pode fazer assim. Como aconteceu em tudo isso que a gente disse aqui. Ela pode aparecer da noite para o dia. Quem tiver desarmado, mais uma vez dançou, e quem tiver armado, mais uma vez pulou na frente. Voltando ao que o Maurício Luiz falou, eficiência alimentar é se preparar para o futuro. E eu tenho certeza disso, porque eu assisti tudo isso acontecer, graças a Deus, porque tudo isso que eu contei para vocês, ou eu estudei para trás, ou eu mesmo vivi. Da década de 90, eu comecei a fazer leilão em 93. Da década de 90 eu assisti inteira. E graças a Deus conheci pessoas como o Dr. Luciano, o Argel, que por ser meu conterrâneo, me levava na genética aditiva. Eu tive a oportunidade de ver o grupo de vacas da Bom Sucesso lá, na Canaã ainda, que fizeram assim, o armador vem dessa parceria. Então, o mercado está aí.
Contem com o programa Leilões para tudo, para esses eventos. Eu fico muito feliz de ser convidado para isso. É muito importante a gente aprender para poder passar isso para frente. Uma notícia boa que eu vou dar aqui, já falei com a Giovana, mas publicamente, nós vamos pegar tudo isso que nós discutimos aqui, a Giovana vai filtrar e a programa vai patrocinar um programa de meia hora, 40 minutos, uma hora, o tempo necessário, para ser produzido nesse mês ainda, que a gente tem esse mês de janeiro, fevereiro, que os canais parceiros nossos ficam sem conteúdo. E eles vão passar isso gratuitamente para a gente. O resumo de tudo isso. De cada palestra, o que foi resumido. Mesmo que não chegou no entendimento. É importante o que não chegou também. E nós vamos jogar isso no formato YouTube, para que mais pessoas possam usufruir dessas informações. Então, esse é um presente do programa Leilões, com o maior prazer, de maior interesse nosso também. Né? Então, é isso aí. Mais uma vez, parabéns a todos que estão aqui. São pessoas de sucesso, dedicadas ao melhoramento. E eu me sinto honrado de estar aqui. Eu não sei fazer o PowerPoint, aqui eu vou fazer. Até com foto minha criança no curral. Tá? Eu vou aprender. Se eu for convidado no ano que vem, eu vou fazer o PowerPoint, eu prometo para vocês. A minha palestra é uma palestra toda digitalizada, vou mostrar aqui para vocês. Ela é toda digitalizada. Eu comprei esse caderninho para vir para cá. Pessoal, agora é a hora. Nós fizemos um movimento ontem de não trazer todos os palestrantes para frente, porque a gente quer que exista uma troca, uma conversa.